Queridos amigos, irmãos, irmãs, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Mais uma vez, aqui nós nos reunimos para relembrarmos os ensinamentos de Jesus, trazidos de volta pelas instruções dos benfeitores espirituais na codificação da doutrina espírita. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando uma história, uma narrativa de Leon Tolstói. Leon Tolstói escreveu várias passagens, vários encontros, espírito, escreveu vários encontros de pessoas anônimas, a maioria pessoas anônimas, não relatadas nos evangelhos, com exceção de uma história, onde ele se reporta a Lázaro, Marta e Maria. E essas pessoas, no encontro com o Mestre, depois tiveram as suas vidas completamente transformadas, modificaram-se. Estar diante do Mestre, o que representava isso? Essa história ela está no livro Retratos de Nazaré, Leon Tolstói, por Silinéia e Yolanda Maffei, e nós nos reportamos a essa narrativa como uma lembrança da parábola do filho pródigo. Diz a narrativa que na cidade de Magdala, ao tempo de Jesus, existia um jovem. Ele era um jovem mercador. Ele herdara do seu pai o talento para o trabalho, da mãe o interesse pelos estudos e pela cultura. E ambos, pai e mãe, já haviam retornado à vida espiritual. E ele se dedicava, então, ao trabalho herdado do pai, o mercado, comprar, vender, trocar, fazer aquelas transações todas, e da mãe ele estudava, aproveitava todos os instantes, todos os momentos que lhe eram possíveis, ele aproveitava para estudar e incorporar conhecimentos, ideias. Seu nome era Caio Marcos. Caio Marcos um dia saiu da sua casa, que era uma casa luxuosa na cidade de Magdala. Ele saiu da sua casa numa liteira, conduzida por servos, por escravos. Os escravos eram, antes de serem escravos, seus amigos, porque ele os tratava com hombridade, ele os tratava com respeito. Mas estavam na condição de escravo, era o que determinava, inclusive, a própria lei estabelecida pelo Império Romano, nada de forma ilegal. Caio Marcos, então, na liteira, foi para o porto de Magdala, onde uma embarcação chegava com mercadorias trazidas de outras regiões. Em determinado momento, já próximo ao porto, a liteira para, e os servos colocam a liteira no chão e para por ali. Ele dá uma olhada, vê o que está acontecendo, e os servos avisam que não tem como seguir, que eles vão ter que aguardar um pouquinho mais, porque existia uma grande multidão, um aglomerado de pessoas que estavam ali reunidas. Ele sai da liteira a contragosto dos serviçais para verificar de que se tratava. E ele vai andando entre as pessoas, vai abrindo caminho e percebe que essas pessoas estão ouvindo, dando atenção a alguém que fala sobre algo que ele não compreendia, que ele não entendia. Ele se aproxima daquele homem que falava. O homem era um homem simples, mas trazia uma figura que contagiava e
fazia com que todas as atenções se voltassem para ele. Ele anunciava algo novo. Aquele homem anunciava o reino de Deus entre os homens. Mais que isso, ele chamava a Deus de Pai. Ele, Caio Marcos, não entendia muito bem como isso era possível e como isso se dava, porque ele não entendia, como os judeus, a figura, ou não conseguia entender a referência a Deus. Mas aquele homem falava de uma forma de vida que chamava a atenção. É vivermos fraternalmente, irradiarmos o amor, o entendimento, onde quer que estejamos. Naquele dia, Caio Marcos presenciou uma ocorrência. Uma mulher surge com uma criança de colo. A criança estava enferma. E, ao contrário do que acontecera muitas vezes com aquele homem, aquela criança não fora curada. E a recomendação daquele homem para a mãe era: melhor que ela volte para o reino do Pai, para mais tarde, em melhores condições, retornar ao seu convívio. A mulher se sentiu consolada. Aliás, todos os enfermos se sentiam reanimados. Aquele homem, às vezes, curava. Às vezes não, ele curava muitas vezes. E algumas pessoas não conseguiam as curas. A pergunta que nós sempre fazemos é: por que Jesus não curava a todas as pessoas? E o que nós aprendemos com essas narrativas e com as instruções dos benfeitores amigos é que muitas vezes a enfermidade faz parte da medicação pela qual nós temos que passar. A enfermidade, às vezes, é o melhor remédio para aquela situação que estamos vivenciando. Caio Marcos ficou ali e ficou maravilhado com as coisas que ele viu e ouviu. E a multidão começou a se dispersar em determinado momento. E aquele homem, acompanhado de alguns amigos, os discípulos, também se apartou e sumiu dali. Caio Marcos, então, como ele tinha uma preocupação com o estudo e com a cultura, com o saber, ele buscava informações. O que é que aquele homem, em poucas palavras, ele disse tantas coisas, o que é que ele não tem como conhecimento, como ideia. E nos dias que se seguiram, Caio Marcos buscou informações acerca de Jesus. Sabiam apenas que o seu nome era Jesus, mas ninguém sabia de onde vinha, nem para onde ia naquele momento. Ele era conhecido por muitas pessoas, mas ninguém sabia exatamente onde ele se encontrava em determinados momentos. Ou os seus amigos, em determinadas situações, porque Jesus, ele andava de lado para outro, de uma situação para outra, encontrava-se com grupos nas mais diferentes cidades. Um dia, os servos, preocupados com a situação de Caio Marcos, com a condição, porque ele havia se descuidado da própria saúde, dada a sua fixação na ideia de encontrar-se com Jesus, os servos tomaram uma iniciativa e chamaram um médico. E o médico simplesmente não encontrou diagnóstico nenhum. E Caio Marcos perguntou então sobre Jesus. E o médico disse: é possível que seja mais um desses charlatões, mais um desses que vem para iludir a população, para iludir o povo. E Caio Marcos disse: impossível. Eu estava lá quando ele operou curas. Ele não curou a todos, mas aqueles que foram curados, eu estava lá e presenciei. Não pode ser engano da minha parte. E aí então ele ficou um pouco aborrecido com os servos. E ele os chamou para que fossem repreendidos. Afinal de contas, quem dera a ordem de chamar um médico para tratar da sua condição. E os servos explicaram da preocupação, o seu desleixo, o seu descuido com a sua saúde e o seu bem-estar. E os servos repreendidos convidaram para que Caio Marcos, naquela noite,
os acompanhasse. Eles iriam para um lugar separado, um lugar distante, fora da cidade. Estariam ali reunidas algumas pessoas, e essas pessoas estariam sob os cuidados de alguém que possivelmente poderia ajudar a Caio Marcos. Caio Marcos foi. Afinal de contas, ele não tinha nada a perder, ele estava fixado na ideia de reencontrar-se com Jesus. Mas quando ele chega no local aprazado, à margem do lago, ele fica surpreso porque aquele homem que dirigiria aquela reunião era o próprio Jesus. E Jesus, naquela noite, não curou corpos, diz Leão Tolstói. Ele corrigiu, elevou as almas. Ele falou sobre a reencarnação, em outras palavras, sobre as vidas sucessivas. Ele falou sobre as nossas ações que mais dia, menos dia retornam em forma de resultados das nossas próprias atividades no nosso cotidiano, das causas e efeitos. E Caio Marcos lembrou-se de uma história que aquele homem havia dito. A história diz mais ou menos o seguinte: um homem tinha 2 filhos. O mais novo, um dia, se achega ao pai e pede que a sua parte na fortuna, na herança da família, lhe seja antecipada. O pai não discute. Separa a sua parte e lhe entrega. Daí a alguns dias, aquele filho mais jovem, ele sai para um lugar distante. Vai viver as suas experiências, vai viver as suas atividades, vai conhecer o mundo. E ele vai para um lugar distante. E nesse lugar distante, ele simplesmente gasta tudo o que tinha. Ele não produzia nada. Ele foi gastando, usufruindo. E sucedeu que naquela região para onde ele foi e onde agora ele se encontrava, sucedeu uma verdadeira catástrofe natural. E ele agora se via numa situação de muitas necessidades. Ele passava por muitas necessidades e não tinha a quem recorrer. Lhe ofereceram um trabalho e ele começou a cuidar de porcos, mas ele tinha fome. E não podia saciar a sua fome nem com a comida que era dirigida, dada aos porcos. E ele então lembrou da casa do pai. Lá na casa do seu pai, até os porcos comiam, e os escravos não tinham necessidade nenhuma. Ele retornaria e pediria desculpas, perdão ao seu pai, para que ele retornasse ao seio do convívio familiar. Não precisava nem ser como filho, mas ele gostaria de continuar vivendo agora na condição de alguém que foi acolhido. O pai, ansioso, ficou vendo, acompanhava diariamente pela estrada que conduzia à sua casa, à sua chácara, à sua herdade, à sua propriedade, e de longe vê o filho se aproximando. Vai ao seu encontro e o abraça. A história diz que aquele homem foi acolhido de uma forma, recebido de uma forma que o carinho, o amor demonstrado pelo pai era algo indescritível. Então, o pai recomenda aos servos que tragam o vestuário próprio, as sandálias próprias e que providencie abater um novilho para que se fizesse uma festa, uma grande festa de retorno do filho que havia se ausentado. Caio Marcos lembrava dos detalhes dessa história. E, mais ainda, a história continuava. Porque na história, na narrativa, tinha um outro irmão, um outro filho. E o filho, ao ficar sabendo que o pai havia feito uma festa para recepcionar o filho mais jovem, ficou meio indiferente, enciumado. Ficou meio diferente com o pai, não aceitava aquela situação. Mas isso não vinha ao caso. Caio Marcos, então, passou a frequentar diariamente as reuniões
com Jesus. Ele acompanhava Jesus durante o dia e participava das reuniões com Jesus e os amigos, os discípulos mais próximos, à noite, quando o mestre falava do reino de Deus ou do seu exemplo, do seu ensinamento àqueles amigos mais próximos, àqueles amigos mais chegados. Um dia, na véspera da despedida, Caio Marcos foi ter com Jesus, e Jesus conversou com ele por primeira vez a sós. E, a partir dali, separaram-se, porque no dia seguinte Jesus foi para outras regiões. Diz Leon Tolstói que Caio Marcos, a partir daí, teve uma mudança na sua vida. Ele contraiu matrimônio, constituiu uma família e passa a ser um dos divulgadores da mensagem de Jesus, muito embora não fosse judeu, através do exemplo. Ele não se distanciava das suas responsabilidades, a atividade de mercador, ele assim o fazia. No entanto, agora havia uma mudança muito grande, e através do seu exemplo ele dava ou divulgava a mensagem do Mestre. Quando nós pensamos no filho pródigo, nós lembramos, na narrativa de Leon Tolstói, de uma frase dita por Caio Marcos. Como tal, como filho pródigo, ele se identificava. E como filho pródigo, muitos de nós, muitas vezes, mais dia, menos dia, nos identificamos. Porque, de alguma forma, nós nos apartamos da casa do Pai, onde nós temos aquilo tudo que, enquanto temos, não valorizamos devidamente. Mas, um dia, as coisas pelas quais nós passamos, as situações pelas quais nós passamos, nos convidam a refletir e a examinar melhor que não estamos aqui para vivenciarmos uma aventura, um estágio. Não estamos aqui de férias, estamos aqui para progredirmos. Caiba Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele nos fala que, na parábola do filho pródigo, a parábola era uma história que Jesus formulava, elaborava, para exemplificar o seu ensinamento. Então, na parábola do filho pródigo, nós vamos encontrar a misericórdia infinita de Deus na figura do Pai. E nos filhos podemos nos considerar toda a humanidade terrestre. Todos nós, porque mais dia, menos dias nós passamos por situações em que agimos como o filho pródigo. É só olharmos no nosso cotidiano. Quando as coisas estão bem, nós, às vezes, não cultivamos aquilo que fez com que a situação ficasse bem. E caímos no nosso estado vibratório. Às vezes, as nossas preocupações nos levam a situações de excesso de desgaste, excesso de preocupações, muitas vezes por coisa nenhuma. Então, o Pai, como diz Caiba Schutel, como podemos considerar Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, e os filhos, a humanidade inteira. Existe um pequeno, grande livro, que é esse daqui que nós estamos estudando nestes dias, e o título é Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas. Ele foi escrito por Frederico Guilherme Kremer. O Frederico Kremer, ele é um estudioso, ele é um pesquisador da história e, no caso, da vida de Jesus. E ele nos chama a atenção para dois detalhes. O filho novo, o filho mais novo, que saiu da casa do pai na parábola do filho pródigo, ele representa a criatura quando está naquele estágio de desatenção, de desconhecimento, muitas vezes, afastada da lei divina. A lei divina é o quê?
A lei divina é de amor. A lei divina é de nos conduzir e nos proporcionar condições para que alcancemos o progresso, a perfeição, para que incorporemos em nós valores. Quando em determinado momento a dor, o sofrimento, as situações que nos convidam à reflexão fazem o seu trabalho, nós retornamos à casa paterna, onde chegamos sofridos e muitas vezes em frangalhos com as nossas vestes, ou andrajoso. Mas ele também nos chama a atenção que quando nós retornamos à casa do Pai, quando nós nos conscientizamos das nossas responsabilidades, quando nós conhecemos a lei divina, é o que está acontecendo conosco, que estamos aprendendo com a doutrina espírita, porque nós ainda temos algumas pequenas fraquezas, mas já estamos aprendendo muitas coisas. E no nosso cotidiano, a ideia, a sugestão é que coloquemos esse aprendizado em prática. E é nessa prática que de filho mais novo a gente passa para ser filho mais velho, onde muitas vezes nos deixamos milindrar por situações que não merecem maiores preocupações, por preconceitos que não devem estar presentes na vida de um cristão, nas atividades, nas ações, nas ideias de um cristão. As situações equivocadas que nós deixamos para depois. Então é essa a observação que ele faz. E quando nós pensamos no filho pródigo, no filho mais novo, que depois pode se tornar o filho mais velho, se ficar um pouco invigilante, nós nos lembramos da vida. O que é a vida que se nos apresenta? A vida física, no estágio em que nós nos encontramos. É um estágio porque o planeta que abençoadamente nos acolhe ainda nos oferece esta condição, para que progridamos. E o que é uma vida física? Diante da imortalidade. A vida física é apenas um soluço, muito pouco. Perto do que nós temos a realizar é muito pouco em termos de tempo. Então nós realizamos na vida física as nossas atividades para incorporarmos valores. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele indaga dos benfeitores espirituais qual o objetivo ou quais os objetivos da encarnação dos espíritos. E os benfeitores amigos respondem: passarmos pelas provas, passarmos pelas expiações, cumprirmos a nossa parte na obra da criação e nos aperfeiçoarmos. Passarmos pelas provas, por quê? Porque nós já temos a ideia, nós já temos possivelmente o conhecimento, ainda que parcial, digamos assim, ainda que não completo, é verdade. Nós já temos a informação, mas precisamos transformar isso em valores. E para incorporar os valores que decorrem do conhecimento que nós já estamos em contato, que nós já temos, nós precisamos passar pelas experiências. É como na escola. O aluno, para passar ao ciclo seguinte, necessita de uma prova. Nós precisamos, para incorporar valores, passarmos pelas provas. Mas não dá para fazer isso no plano espiritual? É possível que dê. Mas é possível também que o tempo que nós vamos gastar seja muito maior. Uma vida de 80, 100 anos, antes eu dava o exemplo de 50, 60 anos, mas quando chegou os 50, 60 anos, agora a gente está fazendo esse prazo, esse tempo ficar mais elástico. Uma vida de 80, 100 anos, nós fazemos mais no corpo físico, aprendemos mais, incorporamos mais, do que se estivéssemos libertos no plano espiritual ou na erraticidade. E além do mais, quando nós vivemos a experiência física, nós colaboramos também com o progresso do mundo.
do mundo que nos acolhe, do planeta que nos acolhe. Realizarmos a nossa parte na obra da criação. Passarmos pelas expiações, porque de vez em quando nós agimos de forma equivocada, e essas formas equivocadas, essas ações equivocadas necessitam de serem trazidas novamente à harmonia com a lei divina. Então, precisamos passar pelas expiações. Muitas vezes expiamos para o próprio aprendizado através da prova. E isso tudo nos leva à perfeição. Isso é o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Nós olhamos as sociedades, as mais diferentes situações. Nós encontramos, nas experiências pelas quais nós passamos, todos e sem distinção, indistintamente, nós passamos pelas necessidades, muitas vezes, da construção, elaboração e aperfeiçoamento dos laços familiares. Nos encontramos com pessoas, espíritos, com os quais nós já convivemos em outras etapas. É possível que, em algum momento, nós tenhamos nos desentendido. E hoje temos a bênção de convivermos no seio familiar, onde o amor familiar vai ajudar para que alcancemos a perfeição ou superemos aquela animosidade. É possível também que espíritos, amigos, afins, tenham convivido juntos e trazem agora experiências juntos para atingirem determinado fim. Enfim, é a família, como nós conhecemos, como nós vivenciamos. E os laços familiares estão presentes na vida física. Aliás, os laços familiares levam à incorporação do sentimento de amor. E o sentimento de amor, uma vez incorporado, nunca mais se aparta de nós. O amor é uma daquelas ocorrências na nossa vida, um daqueles sentimentos que, uma vez estabelecido, está sempre aqui. Aliás, esses são os verdadeiros valores da vida. Na vida física, nós passamos pelos reveses da vida. Programamos determinada coisa e as coisas, às vezes, saem do nosso controle. Não acontecem exatamente como nós programamos. Não acontecem exatamente no tempo em que programamos. E aí a gente acha que o mundo acabou. Meu mundo ruiu. Tinha música que falava isso? Meu mundo ruiu. É isso? E aí então... Exatamente. Meu mundo caiu, né? Mas é que é a nova versão. Meu mundo ruiu. E aí então a gente acha que o mundo vai acabar. Nós nos lembramos de uma mensagem onde o autor diz: a vida não te tira coisas, ela te liberta de coisas, para que possas voar mais alto. Olha só que coisa linda. O autor dessa frase foi, entre nós, um argentino. Apesar de ser argentino, a frase é muito bonita, ela está muito bem dita. E então, nós guardamos isso. É verdade. Porque, às vezes, o nosso tempo, que é para agora, e quando nós temos muito interesse, não é nem para agora, é para ontem, é diferente do tempo da lei divina, que exige de nós o trabalho, o esforço, para mais adiante colhermos os resultados. É o tempo da lei divina, que muitas vezes é diferente do nosso. Então, muitas vezes, nós passamos pelos reveses, e outras vezes, por situações parecidas, ou até bem diferentes, passamos pelas decepções. As decepções que nos visitam de vez em quando. Situações pelas quais nós depositamos ou imaginamos um determinado fim, ou um determinado desfecho, e as coisas acontecem completamente diferentes. Isso tudo nos leva a quê? Ao aperfeiçoamento constante. Enquanto nós estamos vivendo essas situações, muitas vezes, se não nos policiarmos, a recomendação de Jesus
era oração e vigilância, ou vigilância e oração, para que não nos tornemos, ou não nos apartemos da presença do Pai, ou da casa do Pai, como o filho pródigo na parábola. E aí nós olhamos o mundo que nós vivemos, que nos acolhe nos dias de hoje. Uma época sem igual, com muitas possibilidades. As informações, a comunicação, a tecnologia que está cada dia mais aperfeiçoada, os relacionamentos que se estabelecem decorrentes das possibilidades que estes conhecimentos e as informações estabelecem. Mas mesmo nesses dias de muitas possibilidades, vivemos dias confusos, onde estão presentes as crises, os vícios, as violências e as tragédias ditas naturais. E isso é uma realidade. Sempre estiveram presentes, mas nos dias de hoje parece que se fazem mais notadas. Porque agora o que acontece em determinado lugar, do outro lado do mundo, ao vivo e a cores, nós estamos assistindo. Então agora parece que as coisas se tornam mais presentes. Na realidade sempre estiveram. E são situações que nos convidam a refletir. Quando é que isso vai superar? Quando é que isso vai cessar? Quando é que nós vamos passar a uma vivência diferente? Os benfeitores espirituais dizem que nós vivenciamos aí as portas ou já uma fase de transição para uma nova era. Isso é uma realidade. É o ciclo da lei divina para todos os planetas, para todos os mundos e para todas as criaturas. E aí então a gente pergunta, e quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Quando as nossas tendências inferiores ficarem fora de modo, perderem sentido. Nós não vamos ter mais por que ficarmos brigando por determinadas ocorrências, determinadas conquistas, se elas não nos preenchem. Valores que não nos conduzem a nada. Vamos dar exemplos, porque a gente gosta sempre de lembrar os exemplos. Há algum tempo era moda fumar, não é isso? Eu me lembro que quando eu era criança, era moda fumar. Hoje não é mais. Há algum tempo era moda sair de Rio Preto e ir para São Paulo em 4 horas. É isso? De carro, não de avião. Hoje não é mais moda. Mesmo porque não há bolso que resista. Não é? A fiscalização é muito bem feita, ou pelo menos deveria ser, e não nos permite determinados exageros. Era moda fazer determinados comentários. Hoje já não é mais. Aí os comentários ainda existem. Às vezes nós usamos da maledicência, mas vai chegar uma hora que isso vai cair. Não vai ser mais moda, não vai ser mais bacana fazer isso. E aí, quando isso acontecer, nós certamente vamos vivenciar algo novo. Vamos enxergar valores que já estão presentes no nosso meio, mas que ainda não se fazem sobreporem-se sobre as nossas tendências, do nosso dia a dia, as nossas ações, para que estas realizações sejam possíveis, veio entre nós Jesus, o ser mais perfeito que Deus permitiu reencarnar-se entre nós. E em determinado momento, indagado pelos doutores e estudiosos da lei, qual era o maior mandamento contido na lei de Moisés, que era o que eles seguiam, ou pelo menos demonstravam, ou tentavam demonstrar que seguiam, Jesus, disse aquilo que nós já sabemos. O maior mandamento consiste em amar a Deus, e o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, amar ao próximo, como a nós mesmos. Quando nós pensamos amar ao próximo como a nós mesmos, nós já paramos para pensar
Quando Jesus falava da misericórdia, do amor aos inimigos, àqueles com os quais nós não nos afinamos. Só um detalhe: tem alguém aqui que não se afina com alguém? Todo mundo se dá bem com todo mundo, o tempo todo. Parabéns. Mais uma casa onde está tudo resolvido. Mas às vezes nós nos encontramos com alguém que pensou diferente da gente, ou falou alguma coisa diferente. Nesses dias nós encontramos bastante, porque existem situações, pensamentos que estão batendo de frente um com o outro. A recomendação que nós recebemos esses dias é: não entra nessa. Quem daqui tem WhatsApp? Quem daqui só transmite ou repassa coisas que não se referem a determinadas ocorrências tenebrosas na política? Quem daqui só transmite coisas tenebrosas da política? Quem daqui não está me ouvindo? Não é possível, porque isso é a recomendação que nós ouvimos. Nós estamos vivendo uma época de possibilidades. Por que nos atermos? Por que nos preocuparmos com situações que não servem para nós e certamente não vai servir para os outros? Mas a gente não se contenta. Então, tudo isso é a falta de amor ao próximo. A falta de amor ao próximo, o amor ao próximo recomendado por Jesus. Não nos odiarmos, perdoarmos-nos irrestritamente. Quando nós começamos a trabalhar isso em nós, ficarmos atentos, mais uma vez, vigiarmos-nos e elevarmos os nossos pensamentos em preces, nós começamos a verificar que o mundo à nossa volta, e nós também, de vez em quando, ainda saímos do eixo. Para com a nossa ação, nós temos que ter rigor. Para com os nossos semelhantes, indulgência. Às vezes, aquelas ações nos atingem de pronto. Além da indulgência, o perdão incondicional. E olhamos o mundo com olhos diferentes, com os olhos do amor ou da compaixão. E isso nos convida à ação no bem, que os benfeitores espirituais nos convidam a refletir acerca da caridade, onde quer que estejamos. Qualquer coisa que façamos em benefício daqueles que conosco convivem, do meio que nos acolhe. Quando nós pensamos dessa maneira, mais uma vez, nós nos lembramos de Jesus, no momento da crucificação. Aqueles dias eram dias confusos também, mas eram mais que isso. Aquela região era uma região que estava em revolta constante, muito embora não houvesse a revolta, a sublevação, a revolta armada, porque não tinha como superar a força do Império Romano. Mas nós vamos encontrar alguns personagens. Dimas havia sido preso. Qual que era o outro ladrão? Porque Dimas é o mau ladrão, é isso? Como é que era o nome do outro ladrão? Não, Barrabás foi aquele que se propuseram a trocar por Jesus. Pilatos propôs trocar por Jesus e a multidão falou que não. Ninguém lembra o nome do mau ladrão. Gestas. Só um detalhe. A história registra que Dimas, Gestas eram amigos. Barrabás era conhecido também. Eles não eram desconhecidos entre si. E eles tinham, sim, possivelmente, uma ação voltada para qualquer tipo de algo mais relacionado a uma possível revolução, e não apenas o furto, a rapinagem, como a história passou a registrar. Dimas era filho de Tamar. Diz Amélia Rodrigues que ele, em determinado momento da sua vida, se viu numa condição em que, ausente o pai, ele não tinha forças para superar determinadas situações. E passou a agir de uma forma
um tanto diferente de tudo aquilo que lhe fora ensinado na infância. E ele fora surpreendido numa dessas ações. Amélia Rodrigues diz que no momento da cruz estava Jesus, Dimas, olhando daí, né? Jesus, Dimas e Gestas. E Dimas teria dito a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus reuniu as forças e respondeu a Dimas: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele não disse que Dimas estaria hoje no paraíso. Ele respondeu hoje que Dimas estaria no paraíso, um dia. Como nós, por mais que sejamos, por mais que busquemos, por mais que realizemos aquilo que achamos correto, é possível que não seja hoje, não seja breve a nossa estada num ambiente diferente, para melhor. Mas é possível que em algum momento nos encontraremos com os benfeitores espirituais que nos intuem para o melhor. Então, quando Jesus disse essas palavras, estará comigo no paraíso, ao pé da cruz, diz Amélia Rodrigues, estava Maria. Maria estava acompanhada de algumas mulheres e o único dos discípulos que esteve ali ao seu lado. Quem que era? João. João, que era um moço novo, um moço jovem, pouco mais do que um adolescente. Então Maria teria dito a Tamar, a mãe de Dimas: é teu filho o crucificado da direita? E Tamar teria respondido: sim, ele é meu filho. Então, mulher, se o meu filho, o do meio, disse ao teu filho que o atenderia, ou seja, estará no paraíso, crê, porque o meu filho é o excelente Filho de Deus, o Messias, o seu Messias. Diz Amélia Rodrigues que nem Maria se dava conta da grande missão ou messianato de Jesus. Mas nesse momento nós podemos ter em mente que todos, indistintamente, somos acolhidos em algum momento. Dimas seria certamente, Gestas seria certamente atendido também, conforme as suas necessidades e as suas possibilidades de serem socorridos, de entenderem. Para encerrarmos, nós vamos lembrar de uma frase que nós sempre nos lembramos, está sempre em nossas recordações, em nossos pensamentos. Essa frase ela foi dita por Joana de Ângeles. A psicografia é do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Está no livro Ante os Tempos Novos. E diz mais ou menos o seguinte: quem viu Jesus passar, apenas viu. Mas quem o encontrou, face a face, frente a frente, nunca mais foi o mesmo. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.